Pois bem, querido, na segunda parte desse vídeo eu quero concluir ele, trazendo agora um pouco do texto que nós falamos anteriormente sobre a oração farisaica, aonde nós falamos antes sobre que a ignorância leva o homem ao fracasso, a ignorância leva o homem à pobreza, a ignorância leva o homem à miséria. Então aquele que vai diante de Deus e ele acaba buscando a Deus de forma aonde ele seja hipócrita, ele não vai obter êxito. Eu quero ler os textos rapidinho aqui para vocês, porque foi que os judeus, o povo de Judá, Deus não aceitava aquela oração. Primeira razão, porque os judeus duvidavam do amor de Deus. Então, uma pessoa se aproximar de Deus e duvidar do seu amor, isso é constrangedor. O capítulo 1, versículo 2 diz assim, e vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus, ele ama da forma dele. Deus, ele guarda da forma dele. A pior coisa é o homem receber um resgate de Deus e aproximar-se de Deus duvidando de Deus. Segunda razão de oração farisaica, desprezar o nome do Senhor. Isso é ridículo. O capítulo 1, versículo 6 narra assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos o teu nome? Imagine aí, aquele fariseu subindo para orar com a hipocrisia, aonde o nome de Deus não estava sendo glorificado, não honrava a Deus, não magnificava o nome do Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso, não honramos a Deus em nada de nossas vidas, queremos só de Deus e queremos obter êxito. Terceira razão de uma oração farisaica, profanavam o altar de Deus. Isso é terrível. Profanar o altar de Deus. Imagine, o capítulo 1, versículo 7 narra assim: e ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, a pessoa vir cultuar, vir buscar a Deus, para dar o seu melhor a Deus, mas acaba dando o pior. Ou seja, chega no culto em busca de tudo que Deus tem, mas não busca aquilo que Deus é. Não é uma verdadeira adoração de verdade, de justiça, de graça. A Bíblia diz que a terra é de Deus, que o mundo é de Deus, quem criou tudo foi Deus. Deus não precisa de nós, queridos. Deus não depende de nós, Deus é autossuficiente. Isaías 43:13, a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirás? Então quando você for diante de Deus, respeitando o altar do Senhor, a graça de Deus, o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Em quarto lugar, trouxeram pão imundo. O que é um pão imundo? Você comeria um pão imundo? Você comeria um alimento imundo? Você degustaria uma coisa ruim? O que é um pão imundo diante da grandeza da adoração de Deus? O pecado, o adultério, a prostituição, a hipocrisia, o engano, tudo de ruim é pão imundo diante de Deus. Então Deus não recebe esse tipo de oração. Em quinto lugar, chamava o mal por bom. Malaquias 2:17. A pior coisa da vida é você atribuir a obra de Deus à obra do diabo. Há um exemplo esse bem claro em Mateus capítulo 12, verso 40 a 44, quando Jesus expulsa aquele demônio, e a Bíblia diz que aqueles homens começam a dizer que Beelzebu, Jesus expulsava os demônios por meio de Beelzebu. Jesus liberta o menino, da vida do menino, e eles agora começam a profanar, começam agora a blasfemar de Deus. A pior coisa é você atribuir as coisas de Deus a Satanás. Então nós temos que ter um coração sincero para Deus, dar o nosso melhor para Deus. Em sexto lugar, roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tem pessoas que passam por dificuldade, passam por provações. Isso é uma escolha sua, mas o texto é claro. Mas o fariseu disse que ele dava dízimo. O fariseu disse que ele dava oferta. O fariseu, ele disse que dava o melhor para Deus, mas faltava algo naquele fariseu. Deus não está preso a dízimo, não está preso a oferta, apesar de o texto ser bem claro aqui em falar que isso é um erro diante do Antigo Testamento. Então o que nós entendemos? Que o melhor que você tem para dar a Deus é se arrepender na presença dele, é buscar a sua face, é ser sal da terra e luz do mundo. Em sétimo lugar, descuidavam do trabalho do Senhor. Oitavo, para adiantarmos, em tudo isso eles
se consideravam piedosos. Por isso que quando o fariseu ele sobe, que ele é hipócrita, que ele é de uma linhagem sacerdotal, e ele se acha o melhor, e ele acha que os dotes dele de sacerdote, de fariseu ali, de homem da lei, iria tocar no coração de Deus. Deus não depende nem precisa disso. Deus só precisa de um coração arrependido, de um homem que se converta diante da sua grandeza. Deus só precisa que você passe a crer nele para o milagre acontecer. E isso o publicano fez. E isso ele fez quando ele disse: Senhor, não sou digno de levantar a minha cabeça aos céus. Ele desceu justificado. Estamos vivendo um tempo pandêmico, de dor, de crise, de prova, de dificuldade. Pessoas até se afastando da igreja, mas pessoas também a cada dia se solidificando na presença do Senhor, confiando e acreditando em Deus. Em vez de você questionar a Deus, busque adorá-lo na beleza da sua santidade. Levante o seu altar, acredite nisso. Não importa os entraves que você esteja passando, a dificuldade, as provas, não importa. O importante é chegarmos diante de Deus com o coração puro e constante e reconhecer a sua grandeza e a sua soberania, e Deus te abençoará de forma poderosa em nome de Jesus. Receba essa palavra e pegue os nossos vídeos, entendeu? Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, me siga no Instagram, manuel.oficialsilva. Deus abençoe em nome de Jesus.